Você já se questionou por que certas pessoas conseguem materializar uma existência próspera, repleta de abundância? Aquela vida plena com que tantos sonham, mas poucos realmente experimentam, enquanto outras permanecem presas em ciclos de Lameric. Talvez a resposta não esteja onde a maioria busca, não está escondida em algum manual empresarial, escrito por um magnata contemporâneo, nem em algum programa de empreendedorismo digital que custa milhares de reais, muito menos em alguma consultoria exclusiva, com acesso privilegiado e círculos fechados. E se eu revelasse que esse conhecimento está mais acessível do que você imagina, presente em algo que existe em milhões de lares, mas raramente é compreendido com a perspectiva adequada, estou me referindo aos princípios fundamentais que Napoleon Hill descobriu ao estudar os indivíduos mais bem-sucedidos da história. Aqueles mesmos ensinamentos que muitos consideram apenas conceitos motivacionais, distantes da nossa realidade prática, mas que na verdade constituem um autêntico sistema de sabedoria, estratégia, mentalidade vitoriosa e fundamentos para o sucesso sustentável. E não é exagero, é que ninguém te apresentou essa perspectiva dessa forma. Sabe por quê? Porque durante muito tempo tentaram promover uma filosofia que glorifica a escassez, uma mentalidade que quer te manter sempre conformado no pior sentido da palavra, sem recursos, sem ambições, apenas aceitando a vida como ela se apresenta. Mas isso é uma interpretação perigosamente distorcida. Napoleon Hill nunca disse que o dinheiro é o problema. O que ele combatia com veemência era o apego excessivo, a ganância desenfreada, a idolatria dos recursos financeiros. O amor ao dinheiro, sim, é a origem de muitos males, mas o dinheiro em si é uma ferramenta, e como toda ferramenta, depende de quem a utiliza. Os recursos da terra, a capacidade de gerar riqueza, tudo isso faz parte do sistema natural de abundância. Hill nunca afirmou que ser próspero é inadequado. Pelo contrário, observe o exemplo de Andrew Carnegie, aquele que foi mentor de Hill. Traído por sócios, enfrentou dificuldades imensas, mas se tornou um dos homens mais influentes da América. E por que isso aconteceu? Porque Hill compreendeu que o sucesso é um processo, mas também é resultado, e Carnegie vivenciou ambos. Ele possuía visão, integridade, caráter e ação. E é essa combinação que transforma destinos. E aqui entramos em algo verdadeiramente poderoso. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, estudou os homens mais bem-sucedidos da história. E o que ele descobriu não foi uma fórmula mágica. O que ele percebeu é que todos eles, de maneiras diferentes, praticavam princípios que são fundamentalmente universais, princípios milenares, muitos deles já conhecidos há séculos. Isso mesmo, Hill apenas organizou e sistematizou o que já havia sido revelado muito antes. Por exemplo, Hill ensinava que a riqueza começa na mente, que antes de ter recursos no bolso, você precisa ter propósito na alma. Isso te lembra algo? Como disse o filósofo, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você se percebe como limitado, viverá de forma limitada. Se se vê como alguém sem valor, é assim que se comportará. Mas se você compreende que possui um propósito maior, começa a caminhar com outra postura, outra visão, outra força. E aqui surge um ponto que a maioria ignora. Os princípios de Hill não são um bilhete premiado, são um mapa. Eles não prometem um atalho, revelam um caminho. E caminho exige movimento. Hill nunca disse: fiquem aí sentados esperando que a oportunidade caia do céu. Ele disse: busquem. Buscar é verbo, é ação. Ele também ensinou: peçam e lhes será dado, batam e a porta será aberta. Em nenhum momento Hill incentivou a passividade. Ele sempre ensinou sobre fé em movimento. E aqui entra outro paralelo com o que Hill ensinava. Desejo ardente mais fé, mais ação persistente, é igual a realização. Parece moderno, não é? Mas observe o que James Allen escreveu. A fé sem obras é morta. É a mesma essência com uma linguagem diferente. A verdade é que as maiores conquistas não nascem apenas de visualizações, mas da união entre fé e atitude. Pense comigo. Você pode visualizar todos os dias pedindo oportunidades, mas se não tiver coragem para atravessar a porta quando ela se abrir, de que adianta? Você pode até meditar pedindo multiplicação, mas se não souber o que fazer com o que já tem nas mãos, tudo continua estagnado. É como na história dos talentos que Hill frequentemente citava. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Os 2 primeiros multiplicaram, o último enterrou o que recebeu, e foi justamente esse que foi repreendido. Entende o ponto? Não é ter pouco, o problema é não fazer nada
com o pouco que tem. Isso não é apenas uma crítica motivacional, é um princípio universal. Napoleon Hill chamava isso de inércia mental, aquela paralisia disfarçada de espera, aquela ideia de que uma hora tudo vai mudar, mas você mesmo não muda nada. Você pode sonhar alto, escrever metas, repetir afirmações no espelho, mas se não agir, continua tudo igual. A diferença entre quem vive uma vida abundante e quem só sonha com ela está na obediência aos princípios. E os princípios exigem constância, exigem coragem, exigem sacrifício. Não existe excelência sem esforço, não existe chamado sem responsabilidade e, principalmente, não existe colheita sem plantio. Sabe o que isso significa? Que se você está esperando pela vida dos seus sonhos, você precisa parar de esperar e começar a construir. Não tem outro caminho. Isso não é castigo, isso é privilégio. Hill te deu as ferramentas, sua mente, sua fé, sua capacidade de aprender, de decidir, de criar. E agora ele espera que você se levante e use tudo isso a favor da missão que ele mesmo plantou aí dentro. E olha, se tudo isso que você ouviu até agora mexeu com você de alguma forma, então presta atenção, porque daqui pra frente vai ficar ainda mais profundo. Existe um padrão invisível que separa quem só sobrevive de quem realmente prospera. E esse padrão não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com uma decisão, tem a ver com a forma como você se posiciona diante da vida. A maioria das pessoas quer prosperar, mas continua esperando o cenário perfeito. Quer colher, mas não planta. Quer resultados, mas foge do processo. Só que prosperidade de verdade não é um acidente, é uma construção. E essa construção começa dentro, começa na mente, passa pela alma, se transforma em atitude e só depois vira realidade. Napoleon Hill dizia que a mente é como um campo fértil. Tudo que você planta ali dentro cresce. Mas o que você anda plantando? Dúvida, medo, pensamentos sabotadores? Porque Hill já ensinava isso também. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Renovar a mente não é decorar citações, é mudar o sistema de pensamento. É parar de pensar como vítima, como derrotado, como alguém destinado ao fracasso, e começar a se ver como alguém chamado para governar. Só que tem um detalhe aqui, que derruba muita gente. Mudar a mente dá trabalho. Pensar diferente exige esforço. Renovar exige romper. É como arrancar raízes velhas, que já estão lá há anos, décadas. Mas só quem tem coragem de fazer isso é que experimenta um novo tipo de vida. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque dói, porque é desconfortável, porque o processo mexe com tudo. Mas é aí que está a virada. É nesse exato momento em que a maioria desiste, que os poucos que persistem assumem o controle da própria história. Hill falava muito sobre propósito definido, e a sabedoria antiga mais uma vez confirma. Sem visão, o povo perece. Folga. Já parou para pensar nisso? Não é falta de sorte, não é falta de talento, é falta de visão. É não saber para onde ir. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é exatamente isso que afunda muita gente. Vivem no piloto automático, sem direção, sendo empurrados pela vida em vez de guiá-la. Mas quando você tem um propósito maior, algo que queima no peito, que te dá motivo para levantar da cama mesmo nos dias difíceis, tudo começa a se alinhar. Você ganha força para dizer não ao que te distrai. Você aprende a selecionar o que consome seu tempo, sua energia, sua atenção. E isso muda tudo. Aliás, se você está aqui até agora ouvindo isso com um coração aberto, é porque dentro de você existe esse desejo de algo maior, existe sede de verdade. E se em algum momento esse conteúdo já te despertou uma nova visão, aproveita e já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso mostra pra mim que você quer ir mais fundo nessa jornada. E mais do que isso, mostra pra você mesmo que está comprometido com essa transformação. Essa clareza de propósito que Hill tanto enfatizava é o que separa os realizados dos... Carnegie sabia exatamente por que tinha vindo. Ele sabia sua missão, e porque tinha clareza, não se abalava com críticas, nem se perdia com aplausos. Ele não era movido por aprovação externa, mas por direção interna. E essa é a mentalidade que você precisa desenvolver, não viver pelo que dizem de você, mas pelo que Hill já declarou sobre seu potencial. E aí vem outro princípio poderoso. Propósito sem prática vira frustração. Não adianta ter visão e não agir. Não adianta saber o que precisa ser feito e continuar adiando. Porque enquanto você espera o tempo perfeito, o tempo está passando. E a colheita não vem para quem espera, ela vem para quem planta. E isso muda tudo. Aliás, se você está aqui até agora ouvindo isso com o coração aberto, é porque dentro de você existe esse desejo de algo maior.
existe sede de verdade. E se em algum momento esse conteúdo já te despertou uma nova visão, aproveita e já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso mostra pra mim que você quer ir mais fundo nessa jornada. E mais do que isso, mostra pra você mesmo que está comprometido com essa transformação. Essa clareza de propósito que Hill tanto enfatizava é o que separa os realizados dos frustrados. Carnegie sabia exatamente por que tinha vindo, ele sabia sua missão, e porque tinha clareza. Não se abalava com críticas, nem se perdia com aplausos. Ele não era movido por aprovação externa, mas por direção interna. E essa é a mentalidade que você precisa desenvolver, não viver pelo que dizem de você, mas pelo que Hill já declarou sobre seu potencial. E aí vem outro princípio poderoso. Propósito sem prática vira frustração. Não adianta ter visão e não agir. Não adianta saber o que precisa ser feito e continuar adiando. Porque, enquanto você espera o tempo perfeito, o tempo está passando. E a colheita não vem para quem espera, ela vem para quem planta. Você quer prosperar? Então pergunte-se, agora, o que você tem feito com os talentos que recebeu? Lembra da parábola? O problema do servo que enterrou o talento não foi ter pouco, foi ter medo, foi não agir. E sabe, o que é mais duro? Até o pouco que ele tinha foi tirado. Isso é forte demais, porque revela um princípio que pouca gente aceita: o universo. Multiplicação, não inércia. Hill chamaria isso de fuga da decisão. Aquela tendência de empurrar a responsabilidade para depois, para a segunda-feira, para o mês que vem, para quando tudo estiver certo. Mas deixa eu te contar uma coisa: nada vai estar 100% certo. O momento perfeito é o que você decide fazer agora. A diferença entre os que vencem e os que ficam pelo caminho está em um passo. O passo de agir mesmo com medo, mesmo sem garantia. É isso que te move da intenção para a manifestação, do sonho para a realidade, do plano para a colheita. Porque fé sem atitude é só um desejo bonito, mas fé com atitude, isso move montanhas, isso transforma vidas, isso cria legados. É essa a altura. Talvez você já tenha entendido que querer prosperar não é errado. Que sonhar alto não é vaidade, que crescer, construir, multiplicar não são sinais de ganância, mas sim de obediência quando tudo isso está alinhado com um propósito maior. Só que agora vem a parte que separa os determinados dos curiosos. A excelência. É aqui que muitos tropeçam, porque a excelência exige esforço, e esforço cansa. Excelência exige atenção, exige repetição, exige persistência, mesmo quando ninguém está olhando. E, convenhamos, a maioria quer os resultados da excelência, mas não o preço dela. Hill ensinou: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o universo, e não para os homens. Isso é poderoso. Sabe o que significa? Que o nível da sua entrega não pode depender do reconhecimento, não pode depender se tem alguém te aplaudindo ou não. Não importa se é um projeto gigante ou uma tarefa simples. Você entrega o seu melhor porque você entendeu para quem. Isso muda tudo, porque quem tem essa mentalidade não faz de qualquer jeito, não vive por impulso, não age conforme o humor. Essa pessoa vive com postura, vive com intenção, vive com um padrão mais alto, e isso, inevitavelmente, atrai resultados diferentes. Napoleon Hill falava muito sobre autodisciplina. Ele dizia que todo grande império, seja financeiro, espiritual, emocional, começa com o domínio dos próprios pensamentos. Ou seja, você não vence fora até vencer dentro. E a sabedoria confirma isso com clareza. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Desejar todo mundo deseja, sonhar todo mundo sonha, mas suportar a disciplina diária? Isso poucos fazem. A maioria quer mudar de vida, mas não quer mudar de hábitos. Quer a colheita, mas foge da plantação. Quer ser ouvido, mas não quer se preparar. E o universo não é um mágico, é um sistema que confia responsabilidades nas mãos dos que estão prontos. Veio Carnegie: antes de realizar grandes negócios, ele estudava. Antes de multiplicar recursos, ele se preparava. Antes de ser a resposta para multidões, ele se retirava para planejar. Isso é disciplina empresarial, isso é domínio, isso é preparação. Não existe manifestação sem fundação. E quer ver um exemplo incrível disso? Olha para Henry Ford, um jovem mecânico cercado por ceticismo, status quo, pessoas dizendo que era impossível, tudo aos pés dele para desistir. Ele podia ter se rendido àquela mentalidade, podia ter se acomodado. Mas o que ele fez? Escolheu a disciplina, preferiu inovação à conveniência, preferiu consistência à aparência. E qual foi o resultado? Ele se tornou revolucionário da indústria. Um homem comum que mudou o mundo. Isso não é acaso. Isso é princípio. O mundo não recompensa quem começa bem.
O mundo recompensa quem permanece de pé, quando todo mundo já parou, quando a empolgação passa, quando o apoio some, quando o silêncio se torna a única plateia. E é aí que sua consistência será testada. Hill nunca prometeu facilidades, mas prometeu que os princípios funcionam. E isso é muito mais valioso porque quem tem os princípios carrega a força necessária para suportar o processo. Hill falava que a dor carrega sempre a semente de um benefício equivalente. A sabedoria ecoa essa verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que perseguem seus objetivos. Mas repare bem, todas as coisas não são só as boas, são também as dores, os fracassos, os nãos, as traições, as portas fechadas. Ford foi ridicularizado, rejeitado, esquecido, mas ele não desistiu, ele não perdeu a visão. E quando teve o poder em mãos, ele não se vingou, ele perdoou, ele multiplicou, ele transformou. Isso é resiliência, é cair 7 vezes e levantar 8. É chorar à noite e acordar com fé renovada pela manhã. É sentir medo, mas não parar. É continuar construindo mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Isso é o que Hill chamava de persistência feroz. Aquela força que surge de dentro como um fogo que ninguém consegue apagar. Aquela convicção que permanece mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E deixa eu te lembrar de algo importante. O universo não precisa de muitos para começar algo grande. Ele só precisa de alguém disponível. E talvez, só talvez, esse alguém seja você. Talvez ele já tenha plantado tudo o que você precisa aí dentro e está esperando só uma coisa, o seu movimento, porque prosperidade real não é um prêmio para poucos. É o destino de quem decide obedecer princípios. E quando você obedece com fé, com ação e com constância, algo começa a acontecer. Sua mente se alinha, seu coração se fortalece, suas mãos se tornam produtivas e sua vida começa a produzir frutos que abençoam você e todos ao seu redor. Até aqui, você já entendeu que disciplina, excelência e persistência são pilares da verdadeira prosperidade. Mas agora vamos entrar em uma das áreas mais negligenciadas e ao mesmo tempo mais poderosas. Nesse processo de transformação, sua identidade, sim, a forma como você se enxerga. Porque não adianta buscar prosperidade se por dentro você ainda se vê como alguém pequeno. Não adianta declarar promessas se no fundo você não acredita que é digno de vivê-las. A mente é o solo, a identidade é a raiz. Se a raiz estiver contaminada, o fruto nunca será saudável. Napoleon Hill insiste: você é o senhor do seu destino, você é o capitão da sua alma. E tem gente que ouve isso e acha que ele estava tirando o universo da jogada, mas é o contrário. Ele estava colocando a responsabilidade de volta onde ela sempre deveria estar, nas suas. O universo não vai fazer por você aquilo que ele te capacitou a fazer. Ele te entrega promessas, mas espera a sua resposta. Ele abre portas, mas não te empurra por elas. Ele derrama dons, mas é você quem escolhe se vai usar ou enterrar. E Hill confirma isso com clareza. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Não é poesia, é lei espiritual, é verdade eterna. A sua vida hoje é o reflexo da forma como você pensa. E se você quer viver algo novo, precisa começar a pensar de forma nova. Só que tem um detalhe aqui: pensar diferente não é repetir phrases positivas, é assumir uma nova identidade, é se levantar como alguém que sabe quem é no universo. E isso exige mais do que emoção, exige convicção. Carnegie nunca precisou provar nada para ninguém. Ele sabia quem ele era e porque sabia, não se abalava com perseguições, não se vendia por elogios, não se moldava às expectativas dos outros. Ele tinha clareza, ele tinha foco, ele tinha uma visão interna forte que nada externo conseguia desviá-lo da missão. E essa clareza é o que falta para muita gente. Tem gente que estuda e lê seus livros, aplica suas técnicas todos os dias, mas continua se vendo como pequena, continua se vendo como alguém que não merece, continua se vendo como vítima das circunstâncias. E aí fica aquela contradição. Por um lado declara prosperidade, por outro, se sente indigna. Por um lado, pede abundância, por outro, se vê como escassa. Por um lado, busca sucesso, por outro, se identifica com o fracasso. E isso não funciona, porque você não pode colher uvas de espinheiros. Você não pode ter uma vida próspera com uma identidade de escassez. Você não pode manifestar abundância se por dentro você ainda é aquela pessoa que se sente pequena, rejeitada, inadequada. Hill sabia disso, por isso ele insistia tanto na transformação da mente. Ele sabia que antes de mudar a vida, você precisa mudar a forma como se vê. E mudar a forma como se vê não é sobre autoestima superficial, não é sobre se achar melhor que os outros.
é sobre reconhecer quem você realmente é no plano universal. É sobre entender que você não é um acidente, você não é um erro, você não é alguém que está aqui para sofrer e se conformar. Você é alguém com propósito, com dons, com uma missão específica que só você pode cumprir. E quando você entende isso, quando isso se torna real para você, tudo muda. Sua postura muda, sua forma de falar muda, suas decisões mudam, seus relacionamentos mudam, porque você para de viver como mendigo e começa a viver como herdeiro. Você para de pedir migalhas e começa a reivindicar sua herança. Foca para de aceitar qualquer coisa e começa a exigir excelência. Mas atenção, isso não é arrogância, isso é consciência. Arrogância é se achar superior aos outros. Consciência é reconhecer o seu valor sem diminuir ninguém. É saber que você tem algo único para oferecer ao mundo, algo que ninguém mais pode oferecer da forma que você oferece. E essa consciência, essa clareza sobre quem você é o que vai te dar coragem para sonhar grande, para agir com ousadia, para persistir mesmo quando tudo parece estar contra você. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa da aprovação dos outros para validar seus sonhos. Você não precisa que todo mundo entenda sua visão para continuar caminhando. Você não precisa que as circunstâncias sejam perfeitas para começar a construir. Você simplesmente age porque você sabe que foi feito para isso. E é essa convicção, essa certeza interna, que separa os que realizam dos que apenas sonham. Healy estudou centenas de pessoas bem-sucedidas, e todas elas tinham isso em comum: uma identidade forte, uma visão clara de quem eram e do que vieram fazer aqui. E agora, chegando ao final dessa jornada, eu quero te fazer uma pergunta. Quem você escolhe ser a partir de agora? Porque essa é a decisão mais importante que você pode tomar. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre quem você vai ser. Porque quando você decide quem você é, o que fazer se torna consequência. Natural. Se você se vê como alguém próspero, vai agir de forma próspera. Se você se vê como alguém disciplinado, vai desenvolver disciplina. Se você se vê como alguém que merece o melhor, vai buscar o melhor. Mas se você continua se vendo como pequeno, como limitado, como alguém que não merece, vai continuar vivendo uma vida pequena, limitada, aquém do seu potencial. A escolha é sua. Os princípios estão aqui. O conhecimento está disponível. As ferramentas estão nas suas mãos. A única coisa que falta é a sua decisão de aplicar tudo isso. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora. Porca vida que você sempre sonhou não está esperando você ficar pronto. Ela está esperando você começar. E sabe por que isso é tão importante? Porque vivemos em uma época onde todo mundo quer resultados instantâneos, onde todo mundo quer o sucesso sem o processo, onde todo mundo quer a recompensa sem o investimento. Mas Hill descobriu algo que vai contra essa mentalidade moderna. Não existe atalho para lugar nenhum que vale a pena. Não existe fórmula mágica que substitua o trabalho consistente. Não existe técnica secreta que elimine a necessidade. O que existe são princípios testados pelo tempo, comprovados por milhares de pessoas ao longo de décadas, que funcionam para quem tem a coragem de aplicá-los. E aplicar esses princípios não é fácil, não é confortável, não é conveniente. Exige que você saia da sua zona de conforto, que enfrente seus medos, que questione suas crenças limitantes. Exige que você pare de fazer o que sempre fez e comece a fazer o que nunca fez. Exige que você pare de ser quem sempre foi e comece a se tornar quem você precisa ser para ter a vida que deseja. E isso assusta muita gente, porque mudança sempre assusta. Crescimento sempre incomoda. Transformação sempre exige sacrifício. Mas deixa eu te contar algo que Hill descobriu. Do outro lado do medo tá tudo que você sempre quis. Do outro lado da zona de conforto está a vida dos seus sonhos. Do outro lado da resistência está a sua verdadeira identidade. E aí, forma de chegar lá é atravessando, não contornando. É enfrentando, não fugindo. É persistindo, não desistindo. Porque o universo não recompensa a intenção, recompensa a ação. Não recompensa o desejo, recompensa a decisão. Não recompensa o sonho, recompensa o movimento em direção ao sonho. E movimento exige energia, exige foco, exige determinação. Exige que você acorde todos os dias e escolha ser melhor do que foi ontem. Exige que você invista em si mesmo, mesmo quando ninguém acredita em você. Exige que você continue construindo mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque os resultados sempre vêm, mas eles vêm para quem persiste, não para quem desiste. Eles vêm para quem planta, não para quem só espera. LSV
para quem made, não para quem só planeja. E quando eles vêm, quando você finalmente colhe o que plantou, quando você finalmente vive a vida que sempre sonhou, você vai entender que todo o processo valeu a pena. Você vai entender que toda a dor foi necessária, que todo o esforço foi investimento, que toda a disciplina foi preparação. Você vai entender que não existe vitória sem batalha, não existe conquista sem luta, não existe transformação sem processo. E você vai ser grato por ter tido a coragem de começar, por ter tido a disciplina de continuar, por ter tido a fé de persistir, mesmo quando tudo parecia impossível. Porque no final das contas, a vida não é sobre o que acontece com você. É sobre como você responde ao que acontece com você. Não é sobre as circunstâncias que você enfrenta. É sobre as decisões que você toma diante dessas circunstâncias. Não é sobre os obstáculos que aparecem no seu caminho. É sobre como você usa esses obstáculos para se tornar mais forte, mais sábio, mais determinado. E isso, meu amigo, isso é o que Hill chamava de mentalidade de sucesso. Isso é o que ele descobriu estudando os grandes realizadores da história. Isso é o que ele sistematizou nos seus princípios. E isso é o que está disponível para você agora, neste momento. Se você tiver a coragem de abraçar essa verdade e transformá-la em realidade através da ação consistente e inteligente. Porque, veja bem, quando Hill estudou pessoas como Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, ele não estava apenas documentando histórias de sucesso, ele estava decodificando um padrão, estava descobrindo as leis universais que governam a realização humana. E essas leis não fazem distinção de idade, gênero, origem social ou educação formal. Elas funcionam para qualquer pessoa que as aplique com seriedade e consistência. Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, mas ele nunca se viu como um fracassado. Ele se via como alguém que estava descobrindo milhares de formas que não funcionavam, até encontrar a que funcionava. Ford foi ridicularizado quando disse que colocaria um carro na garagem de cada família americana, mas ele manteve sua visão e transformou uma indústria inteira. Carnegie veio de uma família pobre, mas ele entendeu que a pobreza era uma condição temporária, não uma identidade permanente. E todos eles tinham algo em comum, uma mentalidade que Hill chamou de consciência do sucesso. Eles não esperavam pelo sucesso, eles se preparavam para ele. Eles não desejavam a prosperidade, eles se tornavam prósperos em pensamento primeiro, depois ameaça, e finalmente em resultado. E essa é a diferença fundamental entre quem realiza e quem apenas sonha. Os realizadores entendem que o sucesso é um processo interno que se manifesta externamente, não o contrário. Eles sabem que você não pode ter uma vida próspera com uma mente pobre, assim como você não pode ter uma vida saudável com hábitos doentios. Tudo começa de dentro para fora, tudo começa com a decisão de se tornar a pessoa que você precisa ser para ter a vida que deseja, e essa decisão, essa transformação está disponível para você agora. Não importa onde você está, não importa de onde você veio, não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu. O que importa é que você está aqui, você está ouvindo isso, você está sendo exposto a esses princípios. E isso não é coincidência, isso é oportunidade. A oportunidade de finalmente quebrar os padrões que te limitam, de finalmente transcender as circunstâncias que te aprisionam, de finalmente se tornar quem você realmente é. Porque no fundo, você sabe que foi feito para mais. Você sabe que tem potencial não explorado, talentos não desenvolvidos, sonhos não realizados, e tudo isso está esperando por uma coisa: sua decisão de agir, sua decisão de aplicar esses princípios, sua decisão de se tornar a melhor versão de si mesmo. E quando você tomar essa decisão, quando você realmente se comprometer com essa transformação, o universo inteiro vai conspirar a seu favor. As oportunidades vão aparecer, as pessoas certas vão cruzar seu caminho, os recursos necessários vão se manifestar, porque essa é a lei. Quando você se alinha com os princípios universais do sucesso, o sucesso se alinha com você. Quando você se torna uma pessoa de valor, o valor flui naturalmente para a sua vida. Quando você desenvolve uma mentalidade próspera, a prosperidade se torna sua realidade natural. E isso não é magia, não é sorte, não é privilégio. É princípio, é lei, é o funcionamento natural do universo, quando você aprende a cooperar com ele, em vez de resistir a ele. E agora, meu amigo, se essas verdades de Napoleon Hill tocaram seu coração, se algo dentro de você despertou para essa transformação, eu preciso te pedir algo importante. Primeiro, deixe seu like neste vídeo, porque isso me mostra que você está comprometido com seu crescimento, que você reconhece o valor desses princípios milenares. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos baseados na sabedoria
de Napoleon Hill. Mais ferramentas para sua transformação pessoal e profissional. E terceiro, deixe um comentário me contando qual princípio mais impactou você hoje. Qual insight vai aplicar em sua vida a partir de agora? Porque quando você compartilha, quando você se compromete publicamente, você está dando o primeiro passo real em direção à mudança. Lembre-se, Napoleon Hill descobriu que o sucesso não é um acidente, é uma decisão seguida de ação consistente. E sua decisão de estar aqui, de absorver esse conhecimento, já é o início da sua jornada rumo à prosperidade verdadeira.